Vamos entrar na palavra. Abre a sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 em diante. João, capítulo 8. Eu quero ministrar em cima do tema da campanha, Conquistando a Minha Liberdade. João, capítulo 8, versículo 31 em diante. Todos acharam? Amém? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Respondeu-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Queridos, Jesus, Ele conquistou para nós muitas coisas. Na cruz, se nós formos fazer uma lista de tudo que Jesus conquistou na cruz, você vai ver uma infinidade de conquistas espirituais. E uma delas, Jesus relata aqui em João capítulo 8. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aqui no texto, Jesus está conversando com alguns judeus que haviam crido nele. E ele diz para esses judeus: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando nesse texto, Jesus fala de duas liberdades, uma clara e outra implícita. A clara é quando ele diz aqui: aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Então, Jesus nos libertou do pecado. Quantos aqui foram libertos do pecado? Quantos aqui tinham um pecado que te aprisionava? Você tentou ser livre, você tentou se libertar desse pecado, né? E você não conseguiu, você lutou de todas as formas, mas a partir do momento que você entrou para a igreja, que você foi batizado, você foi para o revisão de vida, você passou a não ter mais vontade de pecar. Quantos já viveram isso aqui? Amém? Porque isso aqui é liberdade. Eu lembro que quando eu estava no mundo, tinha coisas que eu queria parar, mas eu não conseguia. Um exemplo, eu queria parar de beber, mas eu não conseguia. Toda vez meus amigos chamavam, vamos ali, e eu não conseguia. Quando eu vim para a igreja, e eu ouvi falar dessa liberdade, eu falei: como que isso funciona? Aí um dia, eu fui batizado nas águas, e ali eu fui liberto. Eu não tive mais vontade de beber. Eu imaginava que ia ser assim: não, agora eu estou na igreja, então porque eu estou na igreja eu não posso mais beber. E eu ia ver a cerveja, eu ia ver alguma bebida alcoólica, e eu ia falar: poxa, eu estou com tanta vontade, mas eu não posso. E eu ficar ali lutando. Não foi isso que aconteceu. Jesus me libertou. Eu não estava mais preso naquele vício. E aí, a partir do batismo, quando alguém me chamava, eu passei a ser livre para escolher, para dizer não, para falar: não, eu não quero mais a bebida.
Primeiro, meu dinheiro ia quase todo para consumir bebida alcoólica. Segundo, quando você fica bêbado, você faz coisas que você não queria fazer, né? Normalmente bêbado dá vexame, né? Faz coisas que não queria fazer. No dia seguinte, quando eu bebia, ficava alegre, mas no dia seguinte a ressaca, a angústia, a depressão, a tristeza dobrava. O que adiantava? No dia que eu entendi tudo isso, que Jesus me libertou, eu pude fazer uma escolha. Normalmente as pessoas que estão no mundo tentam nos persuadir do contrário. Não, a igreja é um lugar cheio de regras. Quando você está na igreja, você não pode fazer nada, você não pode isso, você não pode aquilo. Mentira, é o contrário. Quando você está na igreja, você pode escolher. Eu não quero mais pecado, eu não quero mais isso na minha vida. Quantas pessoas eu conheço que eram presas no vício do cigarro, tentavam largar, não conseguiam, de jeito nenhum. Até pessoas que tinham doença por causa do cigarro, o médico já tinha falado, para, senão você vai morrer. E essa pessoa não conseguia parar. Essa pessoa veio para a igreja, Jesus libertou ela, e ela passou a ter nojo, ela não tinha mais vontade de usar o cigarro. Por quê? Porque ela foi liberta do pecado. Mas o mundo tenta dizer o contrário. O mundo tenta dizer que você está preso, que você não pode isso, você não pode aquilo. É o contrário. Você que é livre para escolher entre pecar e não pecar. E você escolhe não pecar porque você sabe que isso é o melhor para a sua vida. Você sabe que isso agrada a Deus. E você não precisa mais do pecado. Porque você é feliz, porque você é feliz porque você tem a presença do Espírito Santo. Você tem a alegria do Senhor na sua vida. Você tem a bênção de Deus, que é muito melhor do que qualquer pecado lá fora. Amém ou não? O mundo tem tanto engano que tem uma marca de cigarro que chama Free. Free quer dizer liberdade. Aí a propaganda é um cara andando de asa delta. Você é livre. Você pode fazer o que você quiser. E muita gente está lá preso no vício do cigarro, da droga. Está preso no vício do álcool. Está preso na mentira, na falsidade. Quando você conhece Jesus, Ele te liberta do pecado. Amém? A segunda liberdade que está implícita aqui, Jesus está falando com os judeus, que eram seus discípulos, com os judeus que tinham crido nele. E aqueles judeus, eles nem sabiam que eles eram escravos, porque eles dizem, Jesus, como que o Senhor está dizendo que nós seremos livres? Nós nunca fomos escravos de alguém, mas havia uma escravidão, que era a escravidão da religiosidade. Eles eram tão religiosos, eles eram tão aprisionados nas tradições, nas práticas religiosas, que aquilo acabava se tornando uma prisão. E eu quero te dizer, Jesus não quer você preso numa religião. Pelo contrário, a partir do momento que você conhece Jesus, você pode até dizer, eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu tenho uma religião, mas a religião ela não pode aprisionar você. Como eu acabei de dizer, a religião não pode ser uma série de regras que você segue, coisas que você não quer fazer. Pelo contrário, a religião, você seguir Jesus, é um lugar que você é livre. Porque, primeiro, você tem a presença do Espírito Santo, e onde o Espírito Santo está, ali a liberdade, amém? Quando você tem o Espírito Santo, você não está aqui no culto, porque você tem uma obrigação de estar aqui. Quantos podem dizer o que está lá no Salmo, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Quantos têm alegria em vir à casa de Deus, amém? Você não vem porque você tem uma obrigação de estar aqui, você não vem porque foi feita uma lavagem cerebral em você, você vem porque você tem alegria de estar aqui adorando a Deus. Quantos se alegram ao adorar a Deus? Quantos aqui são livres para adorar o Senhor? Amém? Que coisa maravilhosa. Você vem para a igreja, você adora o Senhor. Você ouve a palavra, né? A palavra ela te fortalece. A palavra ela traspassa o teu coração. Você sai daqui pronto para a sua semana, para vencer as suas batalhas. Amém? Jesus estava libertando aquele povo da religiosidade. Eles tinham muitas regras. Eles pegaram as regras que o próprio Deus deu
e começaram a praticar de maneira errada. A lei ficou mais importante do que Deus. E Jesus, por várias vezes, tenta ajudá-los. Além dessas duas liberdades, Jesus conquistou várias outras para nós. A Bíblia diz que todo escrito de dívida que era contra nós foi rasgada na cruz do Calvário. Todos nós estávamos condenados à morte eterna, ao inferno. Mas Jesus conquistou para nós a vida eterna. Quantos aqui são salvos? Quantos aqui foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Amém? Quantos aqui creem em Jesus? Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Quando você que tem fé em Jesus Cristo, a graça de Deus vem traz salvação. Você hoje não está mais preso nas maldições. Outra coisa que Jesus libertou, Ele nos libertou das maldições. A Bíblia diz que na cruz do Calvário Ele se fez maldito por nós. Isaías diz que Ele levou sobre si o pecado, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e Ele levou sobre si todas as maldições que estavam sobre as nossas vidas. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e diga para ele: por causa de Jesus, o mal não pode mais agir na sua vida. Amém? Você é livre para vencer, você é livre para conquistar, você é livre para alcançar os sonhos, as promessas de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Jesus nos libertou do medo. Você não é mais escravo do medo. Você não precisa mais viver atemorizado. Quantos de nós aqui vivíamos atemorizados? Você não conhecia o mundo espiritual. E por não conhecer o mundo espiritual, você vivia atemorizado, você vivia com medo do que ia acontecer com a sua vida. Hoje não, hoje você tem fé, e a fé traz coragem para a tua vida. A tua fé mudou a sua mente. Talvez você era aprisionado numa mente negativa, uma mente que só pensava o pior, uma mente que achava que tudo ia dar errado. E aí Jesus libertou você dessa mente cheia de medo, dessa mente cheia de incertezas, cheia de pensamentos negativos, e Ele te deu a mente da fé. Hoje você crê no milagre, hoje você crê nas promessas que Deus tem para a tua vida. Talvez você veio para a igreja e o modelo de família, o modelo de casamento que você tinha, era um modelo falido por causa dos seus pais. Jesus já mudou sua mente, hoje você crê numa família abençoada, num casamento abençoado. Antes você veio com a mente achando que você nasceu pobre, que você deveria ser pobre, que você não ia ter sucesso. Hoje Jesus te deu uma mente que você crê na prosperidade, você crê no sucesso, você crê que Deus tem o melhor dessa terra para a tua vida. Uma enfermidade, a Bíblia conta a história de uma mulher que há 18 anos estava aprisionada por Satanás. Jesus fala isso, porque aquela mulher chega encurvada no templo. Quando ela entra, Jesus faz uma oração e ela é curada. Os fariseus, presos na escravidão da religiosidade, começam a debater com Jesus, dizendo que ele não podia efetuar aquela cura porque era sábado. E os judeus guardavam o sábado. No sábado não podia fazer nada. Eu contei aqui, a gente visitou Israel recentemente, e realmente é uma coisa maluca o sábado, o Shabá, né? Nós estávamos no hotel e tinha um elevador exclusivo para quem estava no Shabá. Por quê? Porque eles não podem nem apertar o botão do elevador, porque não pode trabalhar no sábado. Eles acham que apertando o botão do elevador está trabalhando no sábado. É uma prisão. Eu ia no banheiro lá, tinha do lado do vaso, tinha uma caixinha assim, escrito Shabá. Eu fiquei a semana inteira curioso, o que deve ser isso? Por que tem uma caixinha aqui escrito Shabá do lado do vaso? Aí chegou o sábado, eu fiquei curioso, fui lá ver o que era. Aí eles colocam nessa caixinha o papel higiênico já picotado, porque não pode picotar o papel higiênico na hora de ir no banheiro. Aí, para quem está no Shabá, já tem o papel picotado lá. Se der uma dor de barriga, o cara vai poder, né? Ele não vai ter que gastar tempo ou
trabalhar cortando papel. É uma prisão, religiosidade. Aquela mulher sofria 18 anos. E os fariseus começam a falar com Jesus: você não podia curar no sábado. Aí Jesus falou: peraí, o que vocês estão dizendo? Essa mulher, 18 anos, ela sofre. 18 anos, Satanás mantém ela cativa nessa enfermidade. E eu estou aqui, e eu não vou orar por ela. Ela é filha de Deus, ela vem no templo buscar solução, buscar resposta para o problema. E eu não vou dar resposta porque é sábado. E quantas pessoas hoje estão presas em coisas religiosas, em tradições. Ei, Jesus quer ensinar para você os princípios. Sabe qual que é o tremendo quando você conhece a verdade? A verdade, ela traz ao teu coração os princípios da palavra, não as regras. Quando você conhece o princípio, você até vai além das regras, né? A regra pela lei, qual que era? Ama o teu próximo e odeia os teus inimigos. Quando você conhece o princípio, quando o Espírito Santo está na sua vida, o amor de Deus entra na tua vida, você cumpre o que Jesus falou: ame o teu próximo, mas ame também os seus inimigos. Os princípios te levam além das regras, e você não faz por obrigação, você faz com liberdade, porque você conhece a palavra, e a palavra traz liberdade para você. Davi conhecia Deus de uma forma que quando ele chegou no templo, o exército dele, os homens, os valentes com fome, e tinha lá o pão da preposição, o pão para o sacrifício no templo, o pão que ficava no altar. Sabe o que Davi faz? Ele pega esse pão e dá de comer para todo mundo. Era proibido, não podia tocar no pão. Mas o que era mais importante? Um pão para compor ali o altar, o culto, ou todos aqueles homens morrerem de fome? E Jesus cita Davi falando com os fariseus. Lembra quando Davi comeu pão? Ele não foi condenado. Por quê? Porque ele conhecia o amor de Deus. O amor de Deus é maior do que a religiosidade. Posso ouvir um amém? Amém. Então, Jesus, ele conquistou tudo isso para nós. Agora eu quero falar de algo aqui. Quantos aqui tem áreas da sua vida que você quer crescer, você quer romper, você quer conquistar, e parece que tem alguma coisa te prendendo, parece que tem uma prisão, você não consegue viver aquilo que você sonha, você não consegue alcançar aquilo que você deseja? Quantos têm vivido isso na sua vida, em nome de Jesus? Nós precisamos entender que muitas das prisões, muitas das cadeias da nossa vida são de origem espiritual. Minha família não converte porque está todo mundo cego, porque está todo mundo contrário à palavra. A sua família, o inimigo tem agido. Minha vida financeira não rompe, por que será? Porque às vezes o inimigo está travando a sua vida financeira. Minha vida sentimental, muitas áreas da nossa vida estão travadas, porque o inimigo tem segurado essas áreas. E nós sabemos que o que faz o inimigo soltar qualquer área da nossa vida é o quê? Fala comigo: oração e jejum. Quando eu oro, eu jejuo. Por isso que o apóstolo Paulo fala: as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus. Para vencer no mundo espiritual, eu preciso usar armas espirituais. E eu quero meditar com você num texto lá de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12. Abre lá sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante. Atos, capítulo 12, verso 1 em diante. Atos 12, 1. Todos acharam? Amém? Diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, olha aí os judeus
que Jesus estava falando lá da prisão da religiosidade. Prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Fala comigo, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aleluia! Quantos creem que há poder quando a igreja ora? Quantos creem? Quantos creem? Você está fazendo essa campanha, a igreja está orando por você, a igreja está orando junto com você. E se tem alguma cadeia, alguma prisão na sua vida, como havia na vida de Pedro, Herodes começa a prender os apóstolos. Ele vê que isso agrada os judeus, agrada os religiosos. E eles prendem o apóstolo Pedro. Colocam Pedro numa prisão de segurança máxima. Por que eu estou falando isso? Ele não era bandido, ele não era criminoso. Mas colocaram ele numa prisão. Daqui a pouco nós vamos ler, ele tinha 2 cadeias. Provavelmente os braços e os pés, as mãos e os pés estavam algemados. Além dele estar na prisão, tinham 4 escoltas com 4 guardas cada uma, tudo para segurar Pedro ali, e do lado de fora ainda tinha um portão trancado. Isso tudo foi para glorificar ainda mais o nome do Senhor, amém? Porque olha o que aconteceu com Pedro. Antes de ler eu quero te dizer, não importa o quanto o inimigo tem tentado aprisionar a tua vida, não importa a força que o inimigo tem usado para impedir você de romper, de crescer, de alcançar os seus sonhos, Deus é muito mais poderoso que qualquer prisão do inimigo. O inimigo não vai manter você preso no pecado, o inimigo não vai manter você preso na mente cheia de medo, cheia de pensamentos negativos. O inimigo não vai manter você preso numa enfermidade, o inimigo não vai manter sua família presa. Por causa da sua oração, sua família vai ser liberta em nome de Jesus. O inimigo não vai manter você preso, impedido de alcançar os seus sonhos, de alcançar as promessas de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Amém? Aí olha o que acontece. A igreja estava orando por Pedro. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Fala comigo, Pedro dormia, mas a igreja orava. Amém? Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, as mãos e os pés acorrentados. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro estava lá dormindo, mas a igreja estava orando. De repente chega o anjo do Senhor, toca em Pedro, fala: Pedro, levanta, veste a sua roupa, calça a sandália, coloca uma capa. Pedro levantou ali meio que dormindo, meio que acordado. As cadeias, as correntes que estavam prendendo ele caíram. E ele saiu andando, passou pela primeira sentinela, passou pela segunda sentinela. Ninguém fez nada. O que Pedro pensou? Estou sonhando, é uma visão, isso aqui não pode estar acontecendo.
tem alguma coisa de errado. E ele saiu. Aí olha o versículo 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. Deixa eu te falar uma coisa, portão automático não foi inventado agora, recentemente. Portão automático foi inventado 2000 anos atrás. Amém? Pedro chegou, aquele portão estava lá cheio de corrente, e a Bíblia diz que o portão abriu automaticamente. Foi o primeiro portão automático da história, né? Pedro passou por ele, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Quantos creem que essa frase vai estar na tua boca em pouco tempo? Agora sei que o Senhor enviou o teu anjo e me livrou daquele problema, me livrou daquela batalha, livrou minha família das mãos do inimigo, livrou minha vida financeira, minha vida sentimental. O Senhor enviou o anjo. Você vai ficar desacreditado, você vai falar: não é possível, como que isso aconteceu? É o poder de Deus que está sendo liberado hoje pela sua vida, através da sua oração, do seu clamor, em nome de Jesus. Quantas pessoas eu já vi dar testemunho, e o testemunho no meio tem a seguinte frase: bispo, eu não sei o que aconteceu. Quem já deu testemunho e contou dessa forma? Não sei o que aconteceu, né? Por quê? Porque naturalmente não era para dar certo. Hoje de manhã mesmo, a Silvana contou o testemunho aqui. Acho que ela é enfermeira. Ela estava buscando uma vaga no hospital, porque ela queria trabalhar no centro cirúrgico de um hospital. Era o sonho dela. E ela chegou lá, tinham muitos candidatos. E aí foi fazendo a entrevista, e ela conversando ali, todos já tinham experiência, menos ela. Ela era a única que não tinha experiência. Tem chance da vaga ser dela, gente? Naturalmente falando? Não. E ela mesmo falou, estou contando isso, ela falou: bispo, na hora que eu vi, parece que foi feito algumas seleções, sobraram 20 candidatos, se eu não me engano. 19 tinham experiência, e ela não. Ela falou: não vai ter jeito. Ela mesmo falou: não tem como, eu não tenho experiência, todo mundo aqui tem experiência. Ela não tinha experiência, mas ela tinha oração no altar. Ela tinha dízimo entregue no altar, oferta entregue no altar. Amém? E aí ela disse que ela saiu de lá desacreditada. Não deu certo. E ela preocupada porque ela cuida do filho, e ela passando um aperto financeiro. Diz ela que antes de chegar na casa dela, aí ela falou: bispo, eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que eles me ligaram, dizendo: a vaga é sua. No dia seguinte eu levei os documentos, e ela já começou a trabalhar no hospital que ela sonhava, na vaga que ela sonhava. Você pode glorificar o seu Deus? Pedro ficou sem entender o que tinha acontecido. Eu quero declarar: você vai ficar sem entender o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te libertar de uma forma tão grande. Deus vai quebrar as cadeias de uma forma tão poderosa. Deus vai abrir os caminhos diante de você. Você vai ficar sem entender o que aconteceu. Aí olha que legal, olha que interessante que acontece depois. A Bíblia diz, né? Pedro, caindo em si, diz: verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo. Versículo 12. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Lembra que Pedro estava preso, mas a igreja estava orando por ele? Pedro falou: vou lá no lugar onde eles estão orando, onde eles estão reunidos. E Pedro foi, versículo 13. Quando ele bateu ao postigo da porta, do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar.
mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. A igreja estava lá reunida orando, de repente alguém bate no portão. A irmãzinha Rod ouve, e ela vai lá. Quem é? Pedro responde lá do outro lado. Sou eu, Pedro. Ela fica tão alegre, que ao invés dela ir lá abrir o portão para Pedro, imagina, Pedro estava preocupado, será que os guardas vão vir atrás de mim? Não, ela sai correndo, toda alegre, vai lá, gente, vocês não sabem quem está lá fora. Quem adivinha, né? Toda feliz contando. Agora, olha a reação de quem estava orando. Olha a reação do povo que estava orando. Pedro estava junto ao portão, versículo 15. Eles lhe disseram, estás louca? O povo estava orando para Pedro ser liberto. Pedro estava lá no portão. A irmãzinha Rod ouviu a voz dele, foi lá anunciar. Pedro está aí no portão, gente. Você está louca? Você acha que Pedro está preso lá? Sabe o que isso nos mostra? Tem pessoas que oram, mas não creem que a oração pode acontecer. Tem gente que ora por orar. Quem já ouviu a historinha da menina lá no Nordeste? 8 anos de seca, sem chover. O pastor reúne a igreja. Gente, nós vamos orar. Hoje o culto vai ser só oração para que chova. Está uma seca terrível. Nós vamos morrer se não chover. Tá bom? Aí, no outro dia, chega todo mundo para oração. Vem uma menininha de 12 anos com a sombrinha na mão, guarda-chuva. Aí todo mundo olha para ela e fala, você está maluca? Para que você trouxe guarda-chuva para o culto? Aí ela falou, ué, nós vamos orar para chover, não vamos? Eu já trouxe meu guarda-chuva. Ou você não está crendo na oração? Tem gente que ora e não acredita que Deus pode fazer. Deixa eu te dar uma palavra. Deus é poderoso para te libertar de qualquer coisa, qualquer batalha, qualquer dificuldade, qualquer situação. Deus é poderoso para quebrar as cadeias, para abrir os portões automaticamente. E você vai entrar na sua promessa, você vai entrar no lugar que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Eles viram para Rod e falam, você está louca, né? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Eles lá no debate, será que é Pedro, será que não é? E Pedro desesperado, olha o versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Eu imagino Pedro, foi mais fácil sair da prisão do que entrar na casa que os irmãos estão orando. O portão da prisão abriu automaticamente, aqui ninguém abre. Aí finalmente eles foram lá, versículo 17, né? Versículo 16. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Faz cara de alguém que está atônito. O que significa atônito? Espantado, né? É Pedro mesmo. É Pedro que está aqui. Eu quero declarar, em poucos dias você vai chegar aqui com essa cara. Eu estou espantado com o que Deus fez na minha vida. Eu estou espantado com o que Deus fez na minha família. Eu estou espantado. Eu não esperava que a resposta chegasse tão rápida. Eu não esperava que o milagre acontecesse dessa maneira. Amém ou não? Amém. Você vai ficar atônito. Foi o que aconteceu com ele. Eles ficaram atônitos. Versículo 17. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Amém. Em pouco tempo você vai estar contando como que Deus tirou você dessa prisão que está aí hoje. Em pouco tempo você vai estar contando o milagre, a grandeza do que o Senhor realizou na sua vida. E as pessoas vão ficar atônitas. Elas vão ficar sem entender, e elas vão dizer, eu também quero esse Deus que você serve, eu também quero estar com você nessa igreja que você vai, eu quero ir na célula que você frequenta, amém? Porque Deus vai fazer coisas grandes e poderosas na sua vida, em nome de Jesus, amém? Feche a sua Bíblia, põe a mão no seu coração,
Pedro estava no cárcere, mas havia a oração incessante da igreja a Deus por ele. Pedro estava no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. E as cadeias foram despedaçadas. Qual é a área da tua vida que hoje existe uma cadeia? Qual é a área da tua vida que hoje existe uma prisão? Qual é a área da tua vida onde hoje o inimigo tem prendido você? Tem impedido você de romper, de crescer, de alcançar os seus sonhos? Talvez sua família está aprisionada. Eu quero que você se coloque em pé no seu lugar agora. Que você comece a orar como aquela igreja orou. Que você comece a dizer: Senhor, eu quero ser livre dessa cadeia. Eu quero ser livre dessa prisão. Senhor, eu não quero mais ficar preso nessa área da minha vida. Eu creio que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu creio que se o Filho me libertar verdadeiramente, eu serei livre. E eu declaro em nome de Jesus, que as cadeias são quebradas hoje. As portas que estão fechadas se abrem em nome de Jesus. Senhor, envia o teu anjo. Envia o teu anjo. Envia o teu anjo para lutar em meu favor. Envia o teu anjo, Senhor, para que a tua vitória, para que a tua bênção venha sobre a minha vida. Pai, eu oro por cada vida que está aqui nesta noite. Aquele que entrou aqui preso, Pai, num pecado, num vício, seja liberto agora em nome de Jesus. Senhor, aquele que entrou aqui preso com a mente cheia de medo, cheia de incerteza, cheia de pensamentos negativos, seja liberto agora em nome de Jesus. Senhor, aquele que está com os caminhos fechados, as portas não se abrem, os problemas, as batalhas têm nos aprisionado, têm nos sufocado. Que o Senhor possa abrir os caminhos, Senhor. Que a tua vitória venha. Que a tua bênção venha, Senhor, sobre cada vida aqui neste lugar, em nome de Jesus. Senhor, coloca a tua mão de poder. Levanta as suas mãos para os céus agora e diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro que eu sou livre. Eu declaro toda cadeia que me prendia sendo quebrada agora, em nome de Jesus. Toda cadeia que prende a minha família, caia por terra agora, seja quebrado agora, em nome de Jesus. Todo pecado, doença, pobreza, dívida, sentimentos negativos, tristeza, angústia, vício, saia da minha vida agora, em nome de Jesus. Eu declaro, eu sou livre, eu sou livre, amém. Dá um aplauso ao Senhor.